Oi, turma, tudo bem? Olha, hoje eu vou trabalhar com vocês o livro Encontros de Ciências, tá bom? Então, peguem o livro e nós vamos abrir já na página 48. Quando a gente abre aí a 48 e a 49, ela está mostrando uma imagem já que nós vamos analisar um pouquinho. Olha lá, unidade 4, o mundo dos animais. Então, observe os animais na imagem e descreva algumas de suas características. Então, vai conversando aí, né, com quem está aí com vocês, que características que vocês estão vendo. Nós estamos vendo aves, mamíferos, ou seja, alguns animais são cobertos do quê? Alguns de penas, outras de pelo e outras características, né? Quais componentes do ambiente você identifica nessa imagem? O que mais, além dos animais, a gente consegue identificar nessa imagem? Então, olha, tem a água, tem o solo, né? Então, vai observando para ir enriquecendo aí o conhecimento de vocês. Nessa unidade, nós vamos aprender um pouquinho sobre animais terrestres e aquáticos, sobre características de alguns animais, alimentação dos animais. Então, vamos virar aí na página 50 e vamos acompanhar. O que você tem para contar? Você já deve ter visto muitos animais diferentes em parques ou imagens em revistas, na televisão ou na internet. O que você sabe sobre os locais onde eles vivem, sua alimentação e a forma como se locomovem? Então, pensem aí, o que vocês já sabem sobre isso? Os animais podem viver em ambientes aquáticos ou em ambientes terrestres. Alguns animais passam parte da vida na água e parte da vida na terra. Em um mesmo ambiente, podemos encontrar vários animais vivendo juntos. Os animais que passam a maior parte da vida na terra são chamados de animais terrestres. Já os animais que vivem na água são os animais aquáticos. Então, olha, existem animais que vivem na água, outros que vivem na terra. Na verdade, muitos tipos de animais que vivem na água e muitos tipos que vivem na terra, não é mesmo? E pelo local, pela casinha deles, pelo lugar onde eles vivem, a gente define como animal terrestre ou animal aquático. É bem fácil de gravar porque o próprio nome já fala, né? Terrestre, de terra, né? Aquático, água. Então é bem simples aí para vocês estarem guardando. A gente tem um exemplo aí de dois animais bem interessantes. A Ana Lícia vai ler para a gente aí sobre esses dois animais. Vamos lá, Ana Lícia? O papagaio come vários tipos de sementes, como sementes de girassol, de aveia, de arroz. O peixe-boi de Amazônia é um animal aquático que se alimenta de algas, água-pés e capim aquático. Ele é alvo de caçadores por causa de sua carne e gordura. E isso faz que esteja ameaçado de extinção. Muito bem, Ana Lícia, obrigada aí pela leitura. É gostoso, né, a gente ler, conhecer um pouco mais sobre os animais. O papagaio é um pouco mais comum aí pra gente, né, o peixe-boi, com as curiosidades aí. Tem muitos outros animais que vocês podem estar pesquisando para saber um pouquinho mais sobre eles. Valeu mesmo!
Agora, na página 51, tem uma atividade. Circule de azul os animais que vivem na água e de verde os animais que vivem na terra. Bem fácil, hein, gente? Dá para fazer sozinho. Então, olha, eu só vou ler o nome dos animais e vocês fazem depois a atividade. Ararajuba, golfinho, besouro, anta, tucano, cobra coral, piranha, coruja buraqueira, mico-leão dourado, tubarão e baleia. Então façam aí e depois a professora vê se está certo, ok? Vamos para a página 52. Animais de estimação. Muitos animais aquáticos ou terrestres podem viver em companhia dos seres humanos. Geralmente, eles recebem cuidados das pessoas e são chamados de animais de estimação. Além de receber alimentação adequada e ter acesso a boas condições de higiene, os animais de estimação também precisam ser vacinados. As vacinas são necessárias para que os animais tenham uma vida saudável e possam conviver com o ser humano e com outros animais também, sem o risco de transmitirem ou contraírem doenças. Então aí a gente tá vendo nas imagens, ó, o garoto com o cachorrinho, a menininha com o gatinho, um aquário de peixe, que muitas pessoas têm o peixinho como animal de estimação, o gato lá embaixo sendo examinado pelo veterinário, que o veterinário é o médico responsável pela saúde do animal, não é mesmo? E aí a gente conversa um pouquinho. Não adianta, muitas vezes, as pessoas querem porque querem ter um animal de estimação. Mas ter animal de estimação não é só ali na horinha de, brincar, achar bonitinho, fofo, na hora que chega. Ter um animal de estimação requer uma porção de responsabilidades, O animal de estimação tem que ter cuidados, muito carinho, Cuidados como qualquer... Nós precisamos tomar banho, nós precisamos nos alimentar, precisamos cuidar da nossa saúde, tomar vacina. E os animais são a mesma coisa. Então, quando a gente tem um animal, a gente acaba assim se afeiçoando tanto, A gente acaba amando esse animal. E aí precisa limpar, ele faz cocô, ele faz xixi, igual todo mundo, Não é uma coisa anormal. E aí tem que ter alguém para limpar, São as necessidades fisiológicas dele. Você não pode deixar o animal num lugar também todo sujo. Ele vai fazendo e vai ficando lá. Muitas vezes a gente vê reportagens que até nos entristecem, Por quê? Porque a gente vê os maus tratos. E maus tratos aos animais é crime. Então, ter animal de estimação é muito bom, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa cuidar, levar ao veterinário, dar todas as vacinas necessárias, o banho, fazer a limpeza, a higiene desse animal, a comidinha dele, a ração dele, sempre em ordem, num potinho limpo, água limpa. Não adianta nada deixar aquela água naquele pote, meu Deus, todo sujo, até mesmo porque nem pode, Porque se fica fora da casa, precisa tomar cuidado com dengue também. Então, os potes dos animais devem estar sempre bem limpos, com água limpa, devem ser trocados sempre, com frequência, tá bom? Então, todo mundo às vezes pede um animalzinho, mas na hora de cuidar, ou ninguém cuida, ou sobra para a mamãe ou para o papai, sobra uma pessoa a cuidar. Não pode, hein? Então, é bem gostoso, mas a gente tem que lembrar de tudo isso, tá bom? Na página 53, agora vocês vão fazer uma atividade. Olha lá. Número 1. Você tem algum animal de estimação? Caso você tenha, faça um desenho dele em uma folha avulsa.
Se você não tiver, pense em um animal que você gostaria de ter e desenho. E no final da atividade, com seu professor, você colocará seu desenho no mural da sala. Como nós não estamos na sala, eu acho que seria bem interessante vocês fazerem o desenho de vocês e vamos postar no grupo para todo mundo ver, né? Vocês podem mandar para a professora também, mas daí só eu vejo. Faça o desenho do animal de estimação que você tem ou do animal de estimação que você gostaria de ter, né? Tira uma foto desse desenho, vamos colocar no grupo. Vamos colocar no grupo para todo mundo ver, né? Vamos balançar o grupo, colocar coisa bonita lá, o desenho de vocês, tá bom? Número 2. Escreva as informações do animal que você desenhou. A. Que animal você desenhou? B. Ele é aquático ou terrestre? C. Qual é o nome dele? Caso você ainda não tenha esse animal, que nome você daria, não é? D. Como é o corpo dele? Descreva a cor, tamanho, formato, cobertura do corpo, número de membros, entre outras características. Então aí, gente, não é assim, marrom. Não é esse tipo de resposta que eu quero, porque vocês já têm condições de fazer coisa melhor. Meu animal é da cor tal, ele é grande ou ele é pequeno, ele tem o corpo coberto por escamas ou por pelos ou por penas, depende do animal que você escolheu. O que é número de membros? As patas, quantos pés, quantas patas esse animal tem, né? E entre outras coisas que vocês queiram colocar, do que ele se alimenta, onde ele vive, ou seja, caprichem. E do que ele se alimenta, olha, adiantei lá em cima, então pode deixar para cá. E como ele se locomove? O que é isso? Como ele vai de um lugar para outro, tá bom? Como ele anda aí, certo? Agora, vamos lá na página 54, vamos falar um pouquinho sobre os zoológicos. Os zoológicos foram criados há muito tempo. Na maioria dos casos, pertenciam aos reis que usavam os animais para exibir seu poder. Atualmente, os zoológicos têm como principais objetivos a pesquisa, a preservação de espécies ameaçadas e a educação. Nos zoológicos trabalham biólogos e veterinários, que são responsáveis por manter os animais protegidos e saudáveis. Então, né, gente, diferente de antigamente, que não existia essa preocupação, olha lá, né, os reis, eles usavam esses animais para se exibir, para mostrar o poder que eles tinham, né, mas acabava sendo maltratado mesmo, né, e hoje não. Hoje os zoológicos, ele tem essa preocupação aí, né, gente, de cuidar muito bem até mesmo daqueles animais ameaçados de extinção, para que não acabem, né, para que a gente possa conseguir ver todos esses animais que continuem existindo, né, para que os filhos da gente vejam, os netos vejam, para que as próximas gerações também conheçam e possam ver ainda esses animais, né? E você vê, né? É um trabalho sério, veterinário, biólogos, né? Tudo isso é muito importante para que a gente perceba o quanto é válido e necessário cuidar dos animais. Mesmo no zoológico não pode ter maus tratos não, tá bom? Então, olha, você já foi ao zoológico? O que você viu lá de mais interessante? Você aprendeu alguma coisa com a sua visita no zoológico? Quem não foi ainda, quem sabe quando acabar a pandemia, né? Vocês possam ter essa oportunidade de conhecer. Mas se não foram, hoje em dia, na internet, existem alguns sites virtuais para que vocês possam ver o zoológico. Então, dá para pesquisar e entrar aí também, ok? Aí embaixo fica a dica,
É uma dica para ir visitar o zoológico de Sorocaba. Eu já fui nesse zoológico, vale mesmo a pena. Não é tão longe, vale a pena a gente ir, tá bom? Vai ver aí com a família, né? Então vamos lá. Continuando na página 55. Características dos animais. De que forma os animais são diferentes, né? Como? O que diferencia um animal do outro? Pensem um pouquinho. Vamos lá. Na natureza existem muitos animais e eles podem ser bem diferentes em características como cor, formato do corpo, jeito de se locomover, tipo de alimentação, ambiente que vive e muitas outras coisas, né, gente? Os sons, a maneira de se comportar, tem tanta coisa aí que a gente pode ver a diferença, né, entre um animal e outro. Vamos lá. Observe, agora outra atividade, tá? Observe as imagens e preencha o quadro comparando os animais. Olha lá, o primeiro quadro tem um gavião e o segundo quadro um cão doméstico. Vocês vão responder com sim ou não ou com números, né? Então, por exemplo, presença de bico. Se o gavião tem, sim. Se não tem, não. Cão doméstico, a mesma coisa. E assim por diante. É só responder, tá bom? Acabando isso, a gente já vai... Depois a professora, na hora de corrigir, vê se vocês acertaram ou não. A gente já vai para a página 56, ok? Olha lá, vamos lá. Na página 56, nós vamos falar um pouquinho da alimentação dos animais. Importante, hein? Por que a alimentação do leão não é a mesma do boi? Gente, são animais com estruturas diferentes, né? Tudo depende da origem de cada animal. Por exemplo, o leão, ele é um animal que gosta de carne, né? É um animal que se alimenta de outro animal, de outro ser vivo, outro animal. Então, ele é chamado de carnívoro. E o boi, quem já viu? O boi fica num pasto. O que tem no pasto para o boi comer? Tem capim, né? É mato, é o capim, que ele gosta de capim. O boi, por exemplo, não come outro animal. Então, ele não é um animal carnívoro. Ele é um animal herbívoro, por exemplo, né? E tem alguns animais que se alimentam, que não falou aqui, mas tem alguns que se alimentam, por exemplo, de plantas e de outros animais. Aí esse é chamado de onívoro. Se alimenta das duas coisas, tá bom? Aí, olha, todos os animais se alimentam de outros seres vivos. No entanto, nem todos comem o mesmo tipo de alimento, tá? Ou é planta ou é outro animal, não é mesmo? Agora, vocês têm exemplo aí de 3 animais, né? Do tubarão, por exemplo, que são animais carnívoros com dentes grandes e pontiagudos. Tem o exemplo do coelho. Davi adora coelho, hein, Davi? Olha lá, o coelho é um animal herbívoro. Ele come o que? As plantinhas, né? A cenourinha. Qualquer dia o Davi pode contar pra gente o que mais, né? E lá, por último, tem o lobo-guará, que ele é onívoro. Olha lá, ele se alimenta de outros animais e de vegetais também. E para complementar agora, o Henrico vai ler para a gente sobre os animais carnívoros, a Ana Beatriz sobre os animais herbívoros e o Enzo Gabriel sobre os animais onívoros. Vamos prestar atenção? Vamos lá, criançada? Os animais carnívoros se alimentam apenas de outros animais. É o caso, por exemplo, do leão, da onça, do tubarão e da águia. Os animais herbívoros se alimentam
somente de plantas. O cavalo, a cabra, o coelho e o boi são exemplos de animais herbívoros. Os animais onívoros se alimentam de plantas e de outros animais. O ser humano, o lobo-guará, o chimpanzé e o porco são exemplos de animais onívoros. Muito bem, obrigada aí pela ajuda e parabéns pela leitura, viu? Daí, acabando isso, né, nós vamos para a página 57. É uma página de atividades, né? Vou ler para vocês e vocês depois fazem aí sozinhos, tá bom? Número 1. Complete o quadro separando os animais herbívoros, carnívoros e onívoros. Então, olha, tem um banco de dados aí com o nome dos animais: tubarão, tucano, ovelha, jiboia, capivara, leão, girafa, onça pintada, galinha, porco, urso e coelho. Vocês vão separar nessas colunas os que forem herbívoros aqui, carnívoros na coluna do meio e onívoros do outro lado, ok? Ah, professora, e se eu não souber algum? Pesquisa, gente. Pesquisa, né? Conversa com alguém aí da casa de vocês ou faz uma pesquisa, tá bom? Eu acho que vocês conseguem. Número 2. Observe o bico destas aves. Ó, 2 aves, ok? O beija-flor e embaixo o pica-pau. O que você acha que cada uma delas come? Converse com quem está aí com você e complete as frases. Gente, conversar com os amigos... Ah, mas de repente eu quero fazer a lição junto com um amigo meu. Faz aí uma chamadinha de vídeo, muda um pouco, quem sabe? Um ajuda o outro, não é mesmo? Ah, o beija-flor tem o bico bem... E agora? Fino, grosso. E com ele consegue sugar o néctar das... Tá, não vou falar nada. B. O pica-pau tem o bico fino e forte. Ele vai dando... O que ele vai fazendo aqui na árvore, né, gente? No tronco das árvores até encontrar... O que será que ele quer encontrar? E larvas dos quais se alimentam. Vamos ver se vocês descobrem aí, tá bom? Gente, essa é uma aula bem gostosa. Falar de animais é assim, a gente ficaria horas falando, porque tem muita coisa para falar, para mostrar. Mas eu estou contando que além de tudo isso que eu li, que eu falei para vocês aqui, que vocês possam também entra na internet aí junto com um adulto, né? Faz uma pesquisa, procura saber mais sobre as características dos animais, faz uma lista aí de animais carnívoros, onívoros, que comem vegetais, herbívoros. Eu acho que é uma forma de vocês estarem enriquecendo o conhecimento de vocês, né? Aquela criança que está pesquisando, que está procurando saber um pouco mais do assunto, eu tenho certeza que vai voltar ano que vem muito bem, né? Qual é o segredo? Não ter preguiça, né? Tem um pouco de força de vontade aí, porque tempo a gente está tendo um pouco mais. Dá para fazer sim, tá bom? Então fiquem com Deus, espero que vocês mandem aí essas lições todas muito bem feitas e feitas, né? Porque a gente não quer receber lição sem fazer, tá bom? Por aqui a gente tá fazendo tudo com muito amor para vocês e a gente quer receber isso também. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.